Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Nós estamos aqui continuando a nossa história das constituições brasileiras e hoje a gente vai tratar do parlamentarismo adotado no ano de 1961, particularmente entre os meses de agosto e setembro, e que deu novos rumos para a nossa vida política e, consequentemente, do seu plebiscito, que depois retornou ao presidencialismo em 1963. Isso quer dizer que a gente não vai tratar especificamente de uma Carta Magna, de uma Constituição, mas a gente vai tratar de uma alteração no sistema de governo, na forma de governar o país, que definiu novos rumos para a nossa vida política no auge da Guerra Fria. Então, como sempre, bora pegar papel e caneta para a gente mandar bem nesses vestibulares. Então, recapitulando um pouco essa história, o Jânio Quadros ele foi um político do Mato Grosso que teve uma ascensão meteórica. Num prazo de 12 anos, ele conseguiu ser eleito para todos os cargos, permita-me a redundância, eletivos, de vereador, deputado estadual, federal, prefeito, governador, senador, até chegar de fato à presidência do país. A figura do Jânio Quadros era uma figura bastante controversa, porque afinal de contas ele era um cara populista e com propostas que tocavam os hábitos e costumes. Você já deve ter ouvido falar isso, que ele subia nos palanques comendo pão com mortadela, falava diretamente ao coração das pessoas, legislou sobre a altura dos maiôs nas praias, enfim. E ao mesmo tempo ele era um cara nacionalista, porque ele acreditava na intervenção do governo nos mecanismos de funcionamento da economia nacional. E quando ele então renuncia, nós temos um vácuo de poder. E o problema é que o seu vice-presidente era justamente João Goulart, que era cunhado do Vargas e havia sido ministro do Trabalho no governo varguista, tinha vínculos com a esquerda e estava na China comunista. Então você percebe que diante de todo esse cenário, o ano de 1961 ele vai ser catastrófico e decisivo para a nossa vida constitucional. Aliás, vale lembrar que o filme do Silvio Tendler é uma aula de história do Brasil. O Silvio, um cineasta brasileiro, um documentarista renomado, que tem uma envergadura, uma cinematografia muito consistente, ele se dedicou também a biografar alguns intelectuais brasileiros, como por exemplo Milton Santos, A Globalização Vista do Lado de Cá. E depois ele tem outros dois filmes que interessam para nós, que são duas biografias, tanto a de JK como também a de João Goulart, o seu filme Jango. Tá legal? A gente já utilizou esse filme em nossas aulas aqui no VEC, para poder falar de conservadorismo, e também o professor Rafael já abordou esse filme na sua aula sobre parlamentarismo, que vai ser o nosso tema daqui por diante. Para a gente seguir adiante, é preciso levar em consideração que as eleições para presidente e vice-presidente, naquela época, elas eram separadas. Então você chegava na urna eleitoral e você tinha votos distintos, não era uma chapa unificada como acontece hoje em dia. Na nossa Terceira República, existem as famosas coligações hoje em dia, coligações eleitorais. Na época era completamente diferente. Então, diante disso, o Jânio Quadros foi eleito presidente e o João Goulart, então, que estava na China comunista, era o nosso vice-presidente. O cenário era de vácuo de poder. O nosso congresso era um congresso conservador. A UDN, com o seu Carlos Lacerda, que era governador do estado da Guanabara, leia-se Rio de Janeiro, junto com o Ranieri Mazzilli, que era o presidente do congresso, eles eram forças decisivas do conservadorismo brasileiro para tentar impedir a chegada ao poder, ou seja, a legalidade do João Goulart. Um pivô responsável por esse drible, digamos assim, no conservadorismo foi o Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, E o Leonel Brizola, ele era governador do Rio Grande do Sul e ele armou a campanha da legalidade.
Essa é uma história bem interessante, porque rapidamente a campanha da legalidade foi quando João Goulart, com o apoio de setores não somente populares, mas também de setores militares que eram favoráveis à legalidade, à continuidade, né? Eles conseguiram o equipamento da Rádio Guaíba, eles conseguiram armas, né, da fábrica da Taurus, justamente para poder cercar o aeroporto de Porto Alegre, enquanto o Jango fazia uma viagem para a Europa, passava por Buenos Aires, até conseguir de fato entrar em solo brasileiro. Então a campanha da legalidade foi toda uma arquitetura para você conseguir trazer o vice-presidente para dentro do território nacional, dentro do qual ele teria soberania para então governar. Só que, mesmo assim, diante dessas circunstâncias, o Congresso impõe o parlamentarismo como uma solução. Porque, afinal de contas, seria uma forma de você relativizar o poder de João Goulart. Ou seja, ele seria somente o nosso presidente, né? O representante, o chefe de Estado. E quem de fato era chefe de governo eram os primeiros ministros. E nós tivemos 3, sendo que o mais importante deles foi o Tancredo Neves. Então esse é justamente o cenário no qual o parlamentarismo é implantado pela segunda vez em nossa história. Lembre-se que o parlamentarismo já havia sido adotado em 1847, em circunstâncias completamente diferentes, né? Mas o sistema de governo, a forma de governar, pela segunda vez está presente. O que importa para nós nesse cenário é que o João Goulart, junto com os setores da esquerda e também com uma grande orquestração no Congresso, conseguiu antecipar o plebiscito para janeiro de 1963. E o que foi decisivo nesse prazo de 2 anos foi o apoio da mídia, que havia sido favorável ao ato adicional em 61, que restringia o poder do Jango, mas no momento seguinte era favorável ao retorno do presidencialismo e investiu pesado na campanha do não. E o que seria essa campanha? Eu gostaria de ler com vocês, né, a obra dos historiadores Jorge Ferreira e a Ângela de Castro Gomes, que são 2 grandes historiadores do século XX brasileiro, a respeito dessa campanha. Vai ser bem divertido e ilustrativo do que aconteceu naquela época. O livro se chama, 1964. Diz assim: deu no jornal, no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1962, ou seja, 1 mês antes do plebiscito. Deu no jornal: contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terras, contra a usurpação do seu voto. No dia 6 de janeiro marque não. Não porque o povo é contra o ato adicional que instituiu o parlamentarismo. Não porque o povo exige um regime que seja expressão autêntica da sua vontade soberana. Não porque é essencial preservar a autoridade do presidente para que se façam as reformas que o país exige. Não porque o povo está cansado dos conflitos políticos que geram crises sucessivas. Não porque o povo deseja um regime que funcione, onde a administração trabalhe e o governo, de fato, governa. Para fechar então esse raciocínio, dos 11 milhões e meio de eleitores que o país tinha em 63, 9,5 votaram favoravelmente ao retorno do presidencialismo. Isso significa dizer que de cada 6 eleitores, 5 eram contra o parlamentarismo e favoráveis ao retorno do presidencialismo. E uma charge que revela muito bem essas alianças em questão, não somente a influência da mídia, é a charge que está presente na Unesp, na segunda fase da Unesp, na sua questão discursiva, que demonstra a participação de, por exemplo, políticos como Juscelino Kubitschek e também o Carlos Lacerda. Os 2 eram favoráveis ao retorno ao presidencialismo. Não por acaso, eles são favoráveis porque, afinal de contas, eles querem participar do jogo democrático para poder se tornarem presidentes. Então acompanhe aí a leitura da charge rapidamente para a gente poder fechar
mais esse vídeo. Como você pode ver, a charge demonstra o parlamentarismo como uma serpente. É um animal cuja simbologia evoca o mal. E lá no seu rastro você tem a cabeça do presidencialismo e a cabeça de João Goulart, justamente oposta à cabeça da serpente. No meio do caminho você tem um JK empunhando um machado dizendo plebiscito. Isso significa dizer que JK estaria interessado em cortar vínculos com o parlamentarismo e aprovar o presidencialismo. Aí diz o enunciado, a charge representa João Goulart e JK. A que episódio político a imagem se refere e qual é o contexto político interno em que tal episódio se inscreve, justificando a sua resposta. Bem, como vocês viram, o nosso roteiro e a nossa explanação durante a aula responde à questão da Unesp. Afinal de contas, era um período de auge da Guerra Fria, de crise institucional e vácuo de poder depois da renúncia de Jânio Quadros. E é nesse momento que o parlamentarismo vem para restringir o poder político dessa figura controversa, porque tinha alianças com a esquerda. O parlamentarismo então acaba em janeiro de 63, só que inevitavelmente a crise continua. E o golpe militar, aliás, civil-militar, é instaurado do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964. Por ora, o que é importante a gente reforçar é que o tema do parlamentarismo ainda é muito quente na sociedade brasileira. Afinal de contas, nós estamos vivendo a nossa terceira república e muitos autores costumam chamá-la de um presidencialismo de coalizão. Isso significa dizer que o nosso presidente, o executivo de fato, mais serve como chefe de Estado do que de chefe de governo. Isto porque esse presidencialismo de coalizão coloca o executivo submetido às alianças de um Congresso, que sempre tem em vista a própria governabilidade. Isso é um grande defeito da nossa democracia. Bom, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse encontro, que tenha sido produtivo, Que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Convidem as suas amizades, continuem nos acompanhando. Nós estamos indo reta final. Na próxima semana nos encontramos com a Constituição de 1967, também chamada de Constituição do Terror. Um abraço e bons estudos!